Bom dia, boa quarta-feira, fria, chuvosa pra você. Confesso que esse dia tá exatamente do jeito que eu amo. Amo dias desse jeito. Minha vontade é de largar tudo, ficar embaixo dos cobertores e ler bastante, assistir um filme bem gostoso e descansar. Mas, como a gente tá no meio de uma semana, isso não é possível, não tem problema. A gente tenta descansar de outras formas. Antes de tudo, eu quero agradecer por você estar assistindo. Assim, para mim é um grande prazer e é um enorme privilégio poder compartilhar aquilo que Deus dele tem ministrado no meu coração. E eu espero que você possa de alguma forma ser edificado por isso, que seu coração possa estar aberto, que Deus possa falar com você hoje, que você possa guardar essa palavra dentro de você e carregar ela com você durante essa semana. Deus ele tem falado bastante comigo acerca de fidelidade e muito acerca de processos. Na verdade, essa semana foi o que Deus ministrou bastante no meu coração foi justamente sobre essas duas coisas. O que tem muito a ver com o próximo capítulo que eu estudei na semana passada. Então, na verdade, essa semana eu estudei 1 Samuel 21, que tem muito a ver com essas duas coisinhas, fidelidade e processos. Na semana passada, lembrando do contexto, a gente viu algumas coisas. Uma é que Saul enlouqueceu, Jonatas protegeu Davi, Davi ele fugiu. Ele fugiu sem pai, sem irmãos, sem esposa, sem amigos, ele fugiu do lugar onde ele conhecia, ele fugiu da casa onde ele pertencia, onde ele ficava, do palácio onde ele morava. Ele de repente se viu completamente abandonado, completamente sozinho. E isso é o que eu e você a gente imagina, e isso pode ser aquilo que Davi também imaginou, mas certamente essa não é a verdade. Deus tinha um propósito na vida de Davi e Deus estava preparando Davi. Davi estava passando por um processo onde ele teria o caráter dele transformado, a personalidade dele moldada e ajustada, ele estaria sendo preparado para se tornar efetivamente o rei de Israel. Deus já havia ungido Davi e agora Deus estava preparando a pessoa dele para ele poder ocupar esse lugar que Deus havia destinado para ele ocupar. E da mesma forma, eu e você passamos o tempo inteiro por processos. Deus tem sonhos e projetos e planos para todos nós. Só que às vezes nós não estamos preparados para viver esses planos e projetos que Deus preparou. Então nós passamos por esses processos, onde Deus nos refina, nos purifica, nos molda, nos transforma. Malaquias fala disso. Fala que Jesus ele é como o fogo do ourives que vem para retirar todas as impurezas que tem dentro de mim e tem dentro de você. Aquilo que a gente carrega dentro de nós que ainda precisa de mudança. E não há nada mais fácil não há nada, na verdade assim, quando a gente tem uma situação onde você realmente é provado, você realmente mostra aquilo que tem dentro de você. Já percebeu? Às vezes você acha que você tá bem, tá tudo certinho, não tem nada de tão errado dentro do seu coração, mas então acontece uma circunstância onde nessa circunstância você age de uma forma que você não esperava agir, você pensa de uma forma que você não esperava pensar, você fala de uma forma ou de um jeito que você não esperava falar, você pensa, meu, da onde que isso veio? Isso veio do seu coração, de coisas que estão lá que você nem sabia que estavam lá, mas que precisam de mudança. Então, essas circunstâncias difíceis por onde a gente passa, elas mostram o que tem dentro de nós. Não porque Deus precisa saber, porque Ele já sabe, mas porque nós precisamos saber, para então nós nos sujeitarmos a Deus e sermos então curados e sermos então tratados. Davi, ele viu algo que tinha dentro dele, porque quando ele fugiu, a Bíblia diz que ele foi a Nob. E Nob era um lugar onde ficavam os sacerdotes. E na hora que ele foi até lá, Aimeleque saiu para falar com ele. Falou, Davi, o que você está fazendo aqui? E quando Davi foi confrontado naquele momento tão difícil, numa situação onde ele se sentia em perigo, a primeira coisa que ele fez foi mentir. Falar uma gorda mentira deslavada na cara do sacerdote. Ele disse que Saul havia mandado ele lá por uma missão especial. Quando a gente sabe que isso não é verdade, ele estava fugindo. Mas o medo dele era tão grande que ele mentiu. Então, Davi ele se deparou com uma enorme falta de fé na vida dele. Porque se ele parasse para pensar e ele lembrasse que Deus havia escolhido ele, Deus havia ungido ele, então Deus certamente protegeria ele de qualquer ataque de Saul. Ele certamente teria descansado o coração dele e não teria sofrido dessa forma. Essa mentira depois, mais tarde,
a gente vai ver que causou a morte de todos os sacerdotes daquela região. E a verdade é que a falta de fé na minha vida e na sua causa coisas muito problemáticas nas nossas vidas. Quando a gente não tem fé naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Deus ele disse que faria, ou nas promessas que Ele nos dá, isso faz com que a gente crie outros caminhos para mim, crie outros caminhos para você. E quando você cria outros caminhos, você se distancia completamente daquilo que Deus tinha preparado para você no início de tudo. Então, o que Deus tem ministrado para mim, o que Ele ministrou nessa passagem, foi para que eu pudesse permanecer fiel a Ele. E crente e crendo que Ele é capaz e Ele será fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu e que Ele me prometeu. Que quando eu for deparado com uma circunstância difícil e eu ver que há dentro de mim coisas que precisam ser ajustadas, que eu possa realmente me sujeitar a esses ajustes, me sujeitar a essa transformação de Deus na minha vida, para que eu possa permanecer seguindo neste caminho que Ele estipulou para mim. Então, minha oração para mim e para você hoje é que a gente possa se lembrar de todas aquelas promessas que Deus nos fez. Que a gente possa se sujeitar a cada uma delas. Que a gente possa aprender, que a gente possa ser transformado, que nós possamos ser moldados e que nós possamos crer que Ele é fiel e justo para fazer exatamente aquilo que Ele nos prometeu fazer. Amém? Tenha um bom dia, que Deus te abençoe muito, te dê uma semana maravilhosa. Um beijo.